Bem, pessoal, dados que vão se somando. Agora, uma informação bem preocupante, né? Estado de São Paulo, aumento de 85% de casos de Covid, né? E vou te explicar para vocês por que isso preocupa, o que é que a gente tem que fazer nesse cenário, né? Tem sido um desafio muito grande da saúde pública os surtos. O que é que acontece com o surto ou com a onda que a gente fala com vocês? Geralmente, qualquer doença que faz parte, né, do ser humano, o ser humano vai ter essas doenças, não tem jeito, a gente vai ficar gripado, a gente vai ter risco de ter hipertensão, diabetes, tudo isso. Só que as doenças infecto-contagiosas, o que acontece com ela? Ela, às vezes, foge a quantidade de casos que você vê habitualmente, aumenta muito. E aí o sistema público só tem que se adaptar a esse cenário, porque é imprevisível. No caso da Covid, né, a gente vive isso, né, nos últimos anos, então já há uma certa previsibilidade de número de casos. Só que vira e mexe a gente vive picos e ondas de casos, geralmente em dois picos, né, no meio do ano e no início do ano. Pelo menos é o que aconteceu nos últimos anos, né? E no caso da Covid, né, tem se mostrado nos últimos anos um aumento muito importante nesse período de pós-carnaval. Então não é tão imprevisível, mas mesmo assim o sistema tem todo se organizar. Então eu fiz muito vídeo antes do carnaval falando para você, a gente vai ver uma onda, a gente vai ver uma onda, vai ver uma onda, e a gente viu essa onda, né? Cada vez essa onda tem sido menos grave, então por mais que eu fale, aumentou 85% de casos de Covid aqui no estado de São Paulo, mas a gravidade, a mortalidade aconteceu, continua sendo as das doenças que mais matam, em especial a população do extremo de idade, as crianças e o idoso, mas nada comparável ao que a gente viu nos últimos anos. Se a gente olha os últimos anos, desde que a pandemia chegou, esse ano continua sendo o menor ano de número de casos e número de mortes, o que é interessante, por causa da vacinação, por causa das mutações, né, que ficou menos grave a doença, as pessoas pegaram, se vacinaram e têm uma certa imunidade contra a doença, o que tem sido adequado. Mas mesmo assim, há um chacoalhão na saúde pública e nos estados. Quando São Paulo anuncia que aumentou 85%, ele tem que redirecionar, né, quantidade de teste, está em falta no sistema público de saúde, não estava preparado. Devia até estar, né, mas não estava preparado para isso. Né? Aumentou também o número de procura, pessoas com sintomas, tanto a rede privada, redes grandes como Rede Dó e outros mostraram aumento mais de 30% de busca. Né? Rio de Janeiro, né? Cidade de São Paulo, né? Tô falando do estado, esse aumento de 85, mas cidade também, né? Então, assim, no Brasil como um todo, e o boletim também Fiocruz e Infogripe mostram um aumento no Sudeste de casos de internação e morte por Covid. Então, todo esse cenário vai fazer o quê? Para você que está me assistindo, que não é da saúde pública, não vai organizar, você saber que está acontecendo isso e saber, caso você tenha sintoma gripal, febre, mal-estar, você vai se preocupar com duas doenças nesse momento, dengue e Covid. Muitas vezes sintoma parecido, só testando para o médico saber o que é uma doença ou outra. E normalmente o teste que é feito é o teste de Covid, teste rápido, você encontra farmácia e já exclui uma doença que você pode estar passando para outras pessoas, né? Lembrando, mesmo que venha positiva, a chance de você ter a forma grave é pequena, em especial se você está vacinado, que ela é menor ainda, então a vacina é a melhor forma de se proteger, mas você vai ficar atento. Começa a ter sintoma mais importante, falta de ar mais importante, procura ajuda. Dengue parecido, né? E ainda é mais simples, apesar de não ser tão simples, né? Menos grave, talvez seja o termo melhor para usar, né? Do que a Covid. Mas mesmo assim vão ter pessoas que vão ter a dengue hemorrágica, que é um caso gravíssimo, você vai ter que procurar ajuda, tudo isso. Então, você está com dengue, começa a ter sintoma, esse termo dengue hemorrágica, às vezes a ideia é que é só hemorragia que pode matar no caso da dengue grave, não. Mas tem outros sintomas, né? Se você não apresentar hemorragia, não significa que você está com dengue grave, não dá para fazer essa correlação. Então, se você tem dengue, começa a ter sintomas mais intensos, procura ajuda que o médico vai fazer todos os testes e ver se você tem a forma mais grave, que muitas vezes você vai ficar internado, tem uma série de medidas, ou se tem a dengue habitual, a dengue simples, tá bom? Dengue comum. Espero que tenha ajudado, abraço.